A paz, amém? Uma boa noite a todos, que Deus continue nos abençoando, amém? Eu quero dizer que Deus está nesse lugar. Talvez seja algo tão falado, tão comum, tão banal, mas essa é a verdade. Porque Ele diz que onde estiver 2 ou 3 em meu nome, naquele lugar eu vou estar. E eu tenho certeza que Ele está aqui porque Ele tem algo muito especial para a vida de cada um de nós. E não só para nós que estamos aqui, né? Hoje temos aí a oportunidade, através da comunicação, através da internet, poder chegar em tantos lugares. Ontem lá em São Gabriel, do Rio Grande do Sul, já estavam assistindo. E hoje eu creio que tem muitos lá que vão estar assistindo. Falei com a minha esposa e disse para ela dizer lá para minha filha: faz com que através do Face muitas outras pessoas possam ser abençoadas nessa noite. Então Deus quer usar a tua vida também, amém? Divulgue aí, Spaco Esperanca, né? SGP, né? É isso aí, né? Então veja bem, ó, Deus quer usar a tua vida. Quantos carregaram maca hoje? Quem veio ontem de repente vai se lembrar, amém? Alguém carregou maca hoje? Talvez a pessoa que esteja aqui e não teve ontem aqui não sabe o que é carregar maca. Ontem nós falamos de 4 homens que carregaram um homem paralítico até a presença do Senhor. E aquele homem que chegou paralítico na presença do Senhor foi curado. E ontem nós desafiamos pessoas aqui: traga pessoas que precisam ser abençoadas pelo Senhor, amém? Isso é o carregar a maca. Mas eu quero dizer algo da parte de Deus. É uma noite profética aqui. Está vendo o irmão Tiago ministrar aqui? Essa é uma noite profética, amém? Você crê que é uma noite profética? A Bíblia diz que tudo é possível que crê no Senhor. E nós falamos ontem, vamos ler aqui um texto de um profeta Ezequiel. Ele já não existe mais, mas hoje há novos profetas que Deus está levantando no nosso meio, amém? E esse dedo que muitas vezes as pessoas usam para agredir aos outros, Deus não criou para agredir, Deus criou para profetizar, amém? Então pegue esse dedo e fale para a pessoa que está ao teu lado aí: o melhor de Deus está por vir na tua vida, amém? O melhor de Deus está por vir. Muitas vezes esse dedo é usado com agressividade, muitas vezes até com uma atitude de ódio, né, de briga, mas esse dedo Deus não criou para ser assim, amém? Deus criou para nós profetizarmos. E se você tem uma Bíblia, abra comigo no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Verso 1. Amém? Então você que tem condições de ficar em pé em reverência à palavra de Deus, você que está com criança no colo, fique sentado. Fala do vale dos ossos secos. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos. E Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. E Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então Ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês. Eu cobrirei com pele, porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois da pele, mas não havia espírito neles. A seguir Ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor: venha desde os 4 ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram em pé, e era um exército enorme. Então Ele me disse: filho do homem, esses ossos
são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, estamos diante de Ti, Pai, e nós estamos crendo no Senhor, Pai. Estamos aqui querendo nos submeter como Ezequiel se submeteu ao Senhor. E crendo, meu Deus, meu Pai, que não há barreiras quando o Senhor age, não há muralhas quando o Senhor age, não há situação nenhuma, Pai amado, que não possa ser revertida quando o Senhor age. E nós queremos crer, Pai, que nesta noite Tu há preparado, Pai, para que ossos secos revivam, Pai. E eu creio verdadeiramente que o Senhor quer usar a vida de cada um de nós como profeta do Senhor nessa noite, Pai, para aquilo que parecia, Pai amado, irreversível, ser revertido, e que tudo o que vier a acontecer, Senhor, seja para a Tua glória e para a Tua honra. Em nome do Teu Filho Jesus, nós nos levantamos contra toda obra contrária, toda artimanha do inimigo, todo dardo, toda seta, todo pensamento, toda ação dele, nós paralisamos agora em nome de Jesus. E ao Senhor, Pai, seja toda a glória e toda a honra. Amém. Amém? Glória a Deus. Pode sentar, amados. Nós começamos a falar ontem sobre um tema, e esse tema que Deus nos deu é: se tu uma bênção. Amém? Diga comigo: se tu uma bênção. Diga à pessoa que está ao teu lado: se tu uma bênção. E amados, e fomos buscar na palavra de Deus, que é o melhor lugar, o que é sermos realmente uma bênção. Ontem falamos de 4 homens que foram instrumento de bênção para uma pessoa que estava sofrendo. Mas nessa noite eu quero falar aqui de um homem, de um profeta, que nem eu e que nem você, com limitações, com fraquezas, com dificuldades, com lutas, mas que Deus usou como bênção para que a nação de Israel, o povo de Israel, fosse transformado. E amados, Deus, Ele fala com uma linguagem simples que nós possamos entender. Quando eu vejo Jesus falando através das parábolas, coisas do dia a dia, para trazer grandes ensinamentos para nós. Hoje muitas vezes os homens querem ter, uma expressão, uma retórica avançada. Muitas vezes as pessoas nem entendem o que elas estão falando. Mas Jesus sempre usou de forma simples para ensinar grandes ensinamentos ao povo dele. E aqui Deus chamou Ezequiel e deu a ele uma visão. Isso aqui não era algo literário, era uma visão que Deus estava mostrando, um vale de ossos secos. E diz que era muito grande esse vale, eram muito ossos secos. Ontem eu falava, muitas vezes Deus nos leva a ver coisas realmente desagradáveis, situações terríveis. Muitas vezes nós queremos que Deus só nos leve a ver coisas bonitas, coisas belas, mas muitas vezes Deus está nos levando a ver coisas terríveis. Imagina, um vale de ossos secos. Que visão maravilhosa é essa? Que lugar maravilhoso de estar. Vale de ossos secos. Mas Deus levou Ezequiel lá para ele ter entendimento como é que estava o povo de Deus. O povo de Deus estava como o vale de ossos secos, sem esperança, desanimados, incrédulos, desgastados, fracos. E Deus perguntou para Ezequiel: Ezequiel, tu acha que esses ossos secos podem reviver? Imagina só a pergunta que Deus faz para Ezequiel. Imagina se Ezequiel responde como um homem natural: isso é impossível, Deus. Eu nunca vi osso ressuscitar. Eu já vi, outras coisas ressuscitar, um corpo ali que perdeu vida há pouco tempo, ou quem sabe pessoas na época de Jesus dizem: não, eu soube da história de um homem que estava cheirando mal, Lázaro, mas osso seco reviver. Mas Ezequiel tinha o Espírito de Deus, e o que ele disse? Deus, tu é que sabes. Queria dizer: Deus, se tu quiser, esses ossos pulam aí e fazem uma baita numa festa, porque tu é Deus. Amém? Amados,
Isso é uma palavra profética para as nossas vidas nessa noite. Quem sabe Deus tem te levado a ver situações terríveis, lugares insuportáveis, lugares que você não gostaria nem de ver, nem de estar. Eu fico imaginando muitas vezes pessoas dizendo: olha, eu não vejo a hora de sair desse trabalho. Que lugarzinho, olha, terrível isso aqui. Parece que é um castigo para mim isso aqui. Eu acho que se aqui na terra tivesse o inferno, esse é meu trabalho. Talvez pessoas digam assim: eu não vejo a hora de sair desse bairro. Mas aonde eu vim parar? Do lado esquerdo uma vizinha que não dá nem para aguentar, do lado direito é outro, para frente, que lugarzinho terrível de eu estar. Talvez pessoas dizem assim: eu não vejo a hora de sair até da igreja essa que eu estou. Que povinho bem complicado, que povo bem terrível. E amado, muitas vezes essa é a visão que as pessoas estão tendo. Não vejo a hora de ir embora dessa cidade. Não aguento mais essa cidade. Que lugarzinho bem complicado. Amados, sabe o que eu vejo? Que Deus muitas vezes está dando visões para que o povo dele, os profetas deles, possam ver o agir de Deus. Amém? Olha que lugarzinho terrível, ossos secos. Que lugar agradável, parece que estamos lá em Vila Velha, né? Beira-mar lá. Ossos secos. Mas Deus, tu não tinha lugar melhor para me levar, Deus? Tu não tinha lugar melhor para me mostrar? Eu já ando meio cansado, meio desgastado. E tu, é isso que me dá de incentivo? Amado, a Bíblia diz que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. E Deus, para mostrar para nós a diferença que é, diz assim: tu sabe a diferença dos céus para a terra? Assim são meus pensamentos. Amados, muitas vezes Deus está permitindo isso para nos renovar, nos fortalecer e aumentar a nossa fé. Amém? Por isso eu quero dizer uma coisa para você. Talvez você esteja vivendo os teus piores dias da tua vida. Talvez você esteja vivendo uma situação terrível que você ainda não viveu. E eu quero dizer a você, eu estava ali, e eu não estou aqui como algum jornalista que tem alguns programas em televisão, não quero citar nome por questão de ética, mas que os abençoados só vão para a televisão para contar notícia ruim. Se a pessoa está mal, a pessoa piora. Se a pessoa está fraca, ela desanima. Porque é só notícias desagradáveis. Mas eu estou aqui como profeta de Deus para trazer as boas novas para ti, as boas notícias. Amém? E eu quero crer, amado, que ossos secos vão reviver aqui nessa noite. Amém? E a pessoa que está ao teu lado: ossos secos vão reviver. Situações que pareciam irreversível, situações insuportáveis, momento complicado da tua vida, Deus vai reverter. Amém? Deus reverteu daqueles ossos secos, diz que fez um grande exército, amados. Só Deus para fazer isso. Agora, amados, quantos de nós queremos ser instrumento nas mãos de Deus para abençoar lugares, abençoar pessoas, abençoar famílias, abençoar escolas, abençoar cidades? Deus não nos chamou para sermos condenadores. Deus não nos chamou, quem sabe Ezequiel no primeiro momento disse: puxa vida, Senhor, eu achei que tu tinha me chamado para ser profeta do Senhor, mas o Senhor parece que está me chamando para ser coveiro. Vou sepultar ossos aqui, vou enterrar ossos. Amado, Deus te chamou para você fazer a diferença onde você está. Amém? Deus te chamou para você ser bênção, para lugares insuportáveis, terríveis, serem transformados pelo poder do Senhor. Amém? E eu creio isso para a tua vida nessa noite. Não é por acaso que de repente você está vivendo uma situação que você não gostaria de viver. Olha, eu achei que eu já tinha visto tudo na minha vida. Eu achei que eu já tinha visto de tudo. Mas isso que eu estou vivendo agora, estou vendo, eu jamais imaginava. Deus quer usar a tua vida para você ver esse lugar transformado para melhor. Amém? E amados, quando eu olho para Ezequiel aqui, eu aprendo algumas coisas com esse homem, e que eu tenho certeza que se eu e você colocarmos em prática, nós vamos ver esses lugares que nós não gostaríamos de ver como estão transformados para a glória e honra do Senhor. A Bíblia diz que aqueles ossos que eram secos, eles começaram a chacoalhar, se bater um contra o outro, começou a nascer carne, começou a nascer tendões, começou a nascer pele, e aquilo que não servia para nada, agora era um grande exército do Senhor. Amém? Eu quero dizer a você, Deus te chamou para ser profeta de bênção, não de maldição. Amém? A Bíblia diz que da mesma fonte não pode sair bênção nem maldição. Ou sai bênção ou sai maldição. E eu tenho certeza que ossos secos vão reviver nessa noite. Amém? E a primeira coisa, se você tem a sua Bíblia, mantenha ela aberta aí em Ezequiel capítulo 37.
A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. E ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Amados, a primeira coisa que eu vejo aqui, Deus provando Ezequiel. Amém? Diga comigo, Deus prova. Amém? Deus prova. Será que, Ezequiel, tu crê que esses ossos possam reviver? Deus está dizendo hoje o teu nome. Será que você crê que esse lugar que você está, desagradável, pode ser transformado para melhor? Eu quero contar uma historinha para vocês. Tem um pastor amigo meu que diz que eu sempre tenho história. Mas o que eu vou fazer, né? A vida vai dando história. Em 1999, Deus me levou para o Uruguai. Fiquei 10 anos no Uruguai. 2000, eu desci uma avenida. Se você entrar na internet, procure ver os free shop no Uruguai. Hoje uma cidade está muito bonita, crescendo, cada vez está mais bonita. E eu descia a avenida principal da cidade. A principal da cidade. E era só um deserto. Eu cheguei a ver pessoas juntando comida do lixo para comer. E sabe o que eu escutava dos uruguaios? Quem vai ser o último de nós a fechar as portas desse país? Quem vai ser o último de nós a fechar as portas dessa cidade? E amados, lá nos anos 2000 eu comecei a profetizar: vai faltar mão de obra nessa cidade. Amados, só faltaram me linchar ou me internar. Mas eu não estava vendo o que eles estavam vendo. Eu estava vendo o que Deus estava me mostrando. Hoje, amados, é uma cidade com vários shoppings, crescendo. Uma cidade que tem levado o Rio Grande do Sul em peso para comprar lá. Tem levado pessoas de Santa Catarina. Tem se criado lá, já foi agora levantado um hotel 5 estrelas. Está levantando cada coisa mais linda naquela cidade. Entre no site aí, Rivera, Uruguai, e você vai ver que cidade que está ficando bonita. Algo tremendo está ficando naquela cidade. E aquela cidade, para muitos, não tinha mais volta. Mas o que Deus faz? Ele nos prova. Ele nos prova. Quem poderia dizer como os outros? É mesmo. Vamos orar para que termine de uma vez isso aqui. E quando Deus está te chamando, amado, para você ver aquilo que está sendo terrível, aquilo que está sendo desagradável, se transformar em algo bênção. Amém? Porque Deus quer te usar como para te ser uma bênção. Então Ele vai te provar. Olhe para essa situação que você está vivendo e veja uma prova de Deus para a tua vida. Ele está dizendo: tu crê que pode mudar isso aí? Tu crê que a situação pode mudar? Tu crê que eu posso reverter isso que está acontecendo aí? Quantas pessoas dizem assim: olha, eu tenho uma fé em Deus, é impressionante. Eu em Deus eu tenho uma fé. Aí Deus coloca uma situação de vale de ossos secos e pergunta para o abençoado: tu acha que pode reviver? Impossível. Isso aqui não. Não, isso aqui não tem. Como é que o osso vai reviver? E Deus muitas vezes está nos provando, amado. Está te provando lá no teu trabalho. Está te provando no meio da tua família. Quantos familiares já descartaram os seus familiares? Olha, aquele caso é um caso perdido. Desde que eu me conheço por gente, sempre foi isso aí. Não vai mudar, não tem como mudar. É muito cabeça dura, é muito rebelde, é muito isso. Quantas pessoas estão descartando seus próprios familiares? Quantos pais estão descartando seus filhos? Maldito a hora que eu fui ter esse filho. Quantos estão descartando seu esposo, sua esposa? Quantos? Quantos estão descartando um belo trabalho que Deus abriu as portas? Que hoje pode estar numa situação difícil, mas que Deus vai reverter em bênção para a sua vida. Quantas pessoas estão descartando o que Deus ha criado? Porque momentaneamente a situação não é agradável. E Deus está nos provando. Que fé é essa? Que fé é essa? Deus hoje está provando a minha vida e a sua vida. Você crê que eu posso reverter essa situação? Você crê que eu posso mudar isso que hoje é terrível em algo agradável? Você crê que eu posso mudar a vida desse homem?
Você crê que eu posso mudar a vida dessa mulher? Você crê? Olha, Deus, eu creio em ti muita coisa, mas nisso não creio. Deus está provando a nossa fé. Deus estava provando a fé de Ezequiel. Tome como palavra específica para o teu coração, como dizem, palavra rema para o teu coração. A situação que você está vivendo não é para o teu fracasso, não é para a tua derrota. É Deus te provando para que você creia que Ele pode fazer grandes coisas. Amém? Então diga a pessoa que está ao teu lado: Deus te prova, meu irmão. Amém? Deus te prova. Se você tem a sua Bíblia, Ezequiel 37, verso 4, diz assim: então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Amado, a segunda coisa que eu aprendo aqui com Ezequiel, esse homem que foi uma bênção usada por Deus para profetizar para a nação de Israel, é aprender a ouvir a Deus. Amém? Diga comigo: ouvir a Deus. Amados, pode existir, ouvir a existir alguém que saiba mais do que Deus? A Bíblia diz que Deus é princípio e fim de todas as coisas. E muitas vezes Deus está dizendo para nós determinadas coisas, e nós estamos dando ouvido para a vizinha, estamos dando ouvido para a notícia do rádio, do jornal, da televisão. Quem que nós estamos ouvindo? Deus estava dizendo para Ezequiel: Ezequiel, fale com esses ossos. Está brincando comigo? Está me tirando para bobo, Deus. Falar com osso, aonde se viu? Amados, Deus tem poder para fazer infinitamente mais do que pedimos, do que nós esperamos, diz a palavra de Deus. Olha só, amados, a Bíblia fala que certa vez foram cobrar impostos de Jesus. Estava Jesus e Pedro lá, e aí chegou os cobradores de impostos, cobrando. E eu creio que aí Pedro foi fazer um vale com Jesus, né? Pedrão de repente estava meio mal naquele dia ali. Aí Jesus disse: Pedro, vai lá e pesca. Mas Senhor, sabe quantos peixes eu vou ter que pegar para vender, para pagar esses impostos? Não, vai lá e pesca o primeiro peixe, e abre a boca dele, e tira o dinheiro para pagar o meu imposto. Senhor, sabe quem eu sou? Pedro, pescador, experiente, profissional. Eu já pesquei milhares de peixes, nunca vi moeda dentro de boca de peixe. Mas Jesus está falando ou não está falando? Aí muitas vezes Jesus está falando conosco, e nós, acho que eu sou bobo, acho que eu nasci ontem. Isso aí é coisa para criança. E deixa de ouvir o Senhor, e vai ouvir a comadre, que não sabe nem da vida dela, não sabe nem o que fazer com os problemas dela, ao invés de ouvir o Senhor. É loucura ou não é loucura você ir buscar uma moeda na boca de um peixe? E para quem que Jesus pediu? Se ele pede para mim, eu nunca pesquei, né? A não ser lá em Rondônia, de vez em quando com o pastor Isaías, vou lá, dá moeda dentro de peixe, vou começar a juntar peixe aí. Mas diz para Pedro, um pescador. O que o Senhor está fazendo? Mostrando o quanto o Senhor é grande. E hoje o Senhor fala conosco, e fala coisas que para nós parecem loucura, mas não tem lógica isso. Mas de que jeito? Mas como? E fica lá com a sua mente limitadíssima, tentando compreender o que Deus está falando, e não querendo cumprir. Já me falaram mesmo que Jesus pode tudo, mas eu não sei se é bem assim. Quem é que você está dando ouvido hoje? O que o Senhor te falou a respeito dessa situação? O que Ele tem te falado a respeito dessa situação que você está vivendo? Será que você tem ouvido o Senhor? Há pessoas que vêm na igreja e elas ouvem a palavra de Deus e saem aqui a 1000, aí sai ali fora a vizinha. A vizinha não é bem assim, hein? Eu já vi muita gente sair entusiasmada, mas a coisa não é bem assim. Amados, certa vez a Bíblia diz que chegou um pai diante de Jesus. Disse: Senhor,
A minha filha está muito doente. É uma enfermidade, eu creio, até de morte, Senhor. E ele está ali pedindo a Jesus ajuda. Aí vem os vizinhos. Disse: não incomoda mais o mestre. A tua filha morreu. Está ali buscando de Jesus uma ajuda. E vem os vizinhos e jogam aquele balde de água fria. Larga de mão. Tua filha já morreu. Sabe o que Jesus disse para aquele homem? Não temas, crê somente. Amém? Muitas vezes o Senhor está falando contigo, aí vem o vizinho com um balde de água fria. E a pessoa vai no vizinho, acredita no vizinho e não acredita no Senhor. A Bíblia diz que Deus nunca mentiu e nunca vai mentir. Amém? Eu vejo pessoas indo atrás de conselhos de homens experientes. Não, eu vou lá falar com ele porque ele tem experiência nisso aí. Vai lá, ouve o homem, faz como o homem falou para ele e vai lá e quebra a cara. Vai lá e se dá mal na vida. Ao invés de ouvir o Senhor, amado. Ezequiel ouviu o Senhor. Imagina Ezequiel conversando com os parceiros dele. Sabe o que Deus falou comigo hoje? Não. Que eu vá lá naqueles vales de ossos secos e profetize. Mas Ezequiel, mas tu um homem já vivido, rapaz, vai cair nessa. Ossos secos, tchê. Tu acha que vai reviver, Ezequiel? E muitas vezes nós estamos nessa, amados. Estamos dando ouvido para pessoas que não sabem nem como resolver os seus problemas e não damos ouvido para o Senhor. Quem é que você tem ouvido? Deus, Ele fala. Só que a Bíblia já diz para nós: olha, amados, a palavra de Deus é loucura para os que se perdem, mas é poder para os que creem. Amém? É poder para os que creem. E eu tenho certeza que Deus, Ele tem uma palavra para você. Deus tem uma orientação para você, que muitas vezes não é aquela que é lógica, aquela que é racional, mas é a palavra que vai mudar a história da tua vida. Amém? É a palavra que vai fazer com que através da tua vida pessoas sejam abençoadas. Então ouça o que Deus está falando. Ezequiel ouviu. Amém? Diga a pessoa que está ao teu lado: ouça a palavra do Senhor. Você que tem a Bíblia aí, o verso 7. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram em pé, e era um exército enorme. Amados, não adianta só eu ouvir a palavra de Deus, eu tenho que crer e colocar em prática. Amém? Diga a pessoa que está ao teu lado: coloque em prática a palavra do Senhor. Sabe o que o apóstolo Tiago disse? Entre tantas coisas: tornai-vos praticantes, não somente ouvintes, pois a vós mesmos te engana. Amém? Amados, certa vez tinha uma mulher, uma viúva, a Bíblia diz, que a miséria dela era tão grande, a situação dela era tão terrível, que ela tinha uma dívida, e ela não tinha como pagar mais essa dívida. Essa mulher, eu creio que já tinha batido em tudo que era banco, tudo que era Jota, tudo que era Factor, tudo que é vizinho, tudo que é amigo, pedir dinheiro emprestado, já tinha terminado tudo. Mas ela continuava com a dívida. E a Bíblia diz que veio o credor para levar os 2 filhos que ela tinha. Uma viúva, só restavam os seus 2 filhos, não estava na miséria, não tinha mais nada nem dentro de casa. E vem, a Bíblia diz, então levarem os 2 filhos. Só que antes dos credores chegar na casa dela, chegou o profeta de Deus. E aqui eu vejo algo, amados. Sempre Deus envia alguém para nos dar uma orientação antes do prejuízo. Amém? Muitas vezes nós não estamos dando ouvido, mas Deus sempre quer nos livrar, sempre Deus quer nos abençoar. Agora, o quanto nós estamos ouvindo? Aí chega o profeta lá para aquela mulher e diz assim: ô dona, o que a senhora tem em casa aí? Nada. Que? Nada.
Você já parou para pensar? Uma pessoa dizer que não tem nada. Aí ela lembra, não, parei, estou sendo injusta. Eu tenho um pouquinho de azeite ali. Olha a miséria dessa casa. Olha a situação terrível dessa mulher. A miséria dela era tão grande que nem o azeite era algo para ela. Mas de repente o Espírito tocou nela e ela disse, não, eu tenho um pouquinho de azeite ali. Aí vem o profeta e diz para ela, sabe o que tu vai fazer? Vai lá e manda os teus filhos em toda a vizinhança. Tudo que é vizinho que tu puder aí, bate lá e pega vasilhas vazias. E entra para dentro da tua casa com teus filhos. E daquele azeitinho pouquinho, começa a encher as demais vasilhas. Amados do céu. Eu fico imaginando, se bate esse profeta na casa de um de nós, opa, vem me trazer um dinheirinho aí. Esse vai me livrar agora. E aí o que houve? Não é o profeta não trouxe dinheiro. O profeta trouxe uma palavra que é loucura. Pedir vasilhas para toda a vizinhança, não poucas. E daquele azeitinho encher todas elas. É loucura ou não é loucura, irmão? É algo fora do normal, não é? Tu está esperando que aquele homem traga um dinheiro, traga um recurso. Olha, eu vim aqui porque eu sei que tem fulano que tem dinheiro lá. Vai lá e pede que ele vai te emprestar. Não. Pega vasilhas vazias, não pouca na vizinhança. E dessa vasilha pouca aí, começa a encher os demais. Amados, Deus estava dando uma solução para aquela mulher. Deus estava dando uma saída para aquela mulher. Mas não adiantava só dar solução, dar saída, se ela não fizesse. Muitas vezes Deus está dando solução, está dando saída e nós não estamos fazendo. E estamos questionando a Deus. Eu pensei que Deus ia chegar aqui, né, e mandar um profeta, e ele chegar aqui com um baú de dinheiro para mim. Amados, Deus, ele sabe o que ele fala, amém? Ainda que seja loucura, fora da lógica, do normal. Por isso que Deus tem enlouquecido os sábios. Pessoas todas metidas, entendidas, estão quebradas, estão falidas, estão destruídas. Seus lares estão que é uma coisa. Pessoas experientes, estudadas, capacitadas, os olhos humanos, não conseguem controlar mais nada. A gente ouvia falar, Europa, né? Primeiro mundo, estão tudo quase quebrado. Com toda a tecnologia, com todo o estudo. Amado, o único que não quebra é Deus, amém? E o único que sabe todas as coisas é o Senhor. Será que eu e você estamos ouvindo e colocando em prática o que Ele está falando? Nós queremos resultado, mas não queremos fazer a nossa parte. Deus disse para aquela mulher, vai lá. E a mulher foi lá e pegou todas as vasilhas da vizinha. E os filhos começaram a alcançar para ela as vasilhas vazias. Ela começou a botar o azeite. E começou a encher e não parava o azeite. Tem lógica isso? Que matemático pode explicar isso? Vai dizer para mim, se eu pegar 1 litro de azeite, botar na outra vasilha de 1 litro de azeite, terminou. Terminou para os matemáticos, para Deus não termina. Amém? Porque Deus tem poder, amados, de fazer muito mais. Aquela mulher fez o que o profeta falou para ela. E quando ela encheu tudo, disse assim, e agora? Vai e vende. E paga as tuas dívidas. Só que tu só te lembrava das tuas dívidas. Mas eu me lembro que tu vai precisar de mais dinheiro. Então vai, paga as tuas dívidas. E o que sobrar, tu vive o resto da vida com teus filhos. Amados, Deus vai além do que nós precisamos, do que nós imaginamos. Mas eu e você temos que fazer a nossa parte. Eu tenho pedido para Deus, eu tenho chorado, eu tenho clamado, eu tenho me sacrificado. Não é isso que vai mudar a história, amados. O que vai mudar a história é a nossa obediência. Amém? Por isso Deus já disse, é melhor obedecer do que sacrificar. Quantas pessoas estão se sacrificando por não obedecer? Vai contar para mim que 2 peixes e 5 pãezinhos vai alimentar uma multidão? Hoje lá, né, Nano? Quase 10 quilos de carne não sustentou lá, né? Mas nós éramos muitos, né? Nós éramos de quase uma arroba de carne, foi lá. É que o povo que estava lá era assim de 5 gente. Então, amados, pratique o que Deus está falando com você, amém? Ainda que não tenha lógica para você, ainda que a sua inteligência não consiga entender. Imagina alguém chegar aqui para você e dizer, olha aqui, ó, eu vou colocar todo o estado do Espírito Santo agora dentro de São Gabriel da Palha. Mas isso é um maluco mesmo. Mas tem gente que quer colocar Deus dentro da sua mente. É mais fácil
colocar todo o Espírito Santo dentro de São Gabriel da Palha do que colocar Deus na nossa mente. O que nós temos que fazer? Obedecer. Amém? Creia na palavra do Senhor. A Bíblia diz que Ezequiel fez o que o Senhor falou para ele. Amém? Diga a pessoa que está ao teu lado: faça o que Deus está falando para ti. Amém? Eu não tenho tido tempo para escutar o Senhor. Por isso situações estão do jeito que estão, amados. Deus, Ele fala. Por que Deus não me ajuda? Por que Deus não me faz isso? Mas Deus te ajuda. A Bíblia diz que ainda, estou vendo aqui mães com crianças no colo. Olha o que diz a Bíblia. Esta mãe que está com a criança no colo está sujeita a abandonar e esquecer dos seus filhos. Deus não esquece de nós. Amém? Tem mães que dizem: mas eu jamais vou esquecer. Olha, minha amada, é mais fácil tu esquecer do que Deus esquecer de ti. Agora, será que nós estamos ouvindo a Deus e colocando em prática o que Ele está falando? Quanta coisa, quem sabe, Deus já falou para você fazer e você está lá: eu não sei se isso aí vai dar certo. Eu nunca vi isso aí dar certo. Amado, você já viu alguma vez alguém andar sobre as águas? Agora, Jesus fez Pedro andar por cima das águas. Amém? Alguém já viu o mar se abrir e se tornar 2 paredes de água? Deus já fez isso, amado. O que Deus é capaz de fazer? E aí sábios, pessoas que se acham tão intelectuais, estão vivendo vida de frustrações, de decepções, de fracassos, de derrota, por não colocar em prática a palavra do Senhor. Amém? Então, amados, coloque em prática a palavra do Senhor. Ezequiel foi provado por Deus. Amém? Ezequiel ouviu o Senhor e Ezequiel colocou em prática a palavra do Senhor. E por último, amados, verso 12 de Ezequiel 37. Por isso, profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor, o meu povo vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e o fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão. E eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz palavra do Senhor. Amados, Ezequiel foi instrumento para Deus ser exaltado. Amém? Deus quer usar a tua vida para que o nome dele seja cada vez mais exaltado. Amém? Quem sabe pessoas estão olhando como estiveram olhando Daniel na cova dos leões. E Daniel, que adiantou tu ser um homem de Deus, fazer tudo certinho, corretinho? Olha onde tu foi parar. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Ó, na cova dos leões, pronto para ser alimento dos leões. Eu creio que Daniel deve ter dito para aquelas pessoas lá que pensavam, quem sabe, falavam: a minha história não terminou. Amém? O melhor de Deus está por vir. E a Bíblia diz que Deus tirou Daniel da cova dos leões sem nenhum arranhão, amados. Sadraque, Mesaque e Abednego, o que adiantou ser fiel a Deus? Filho, todo mundo não é fiel a Deus e tu é que vai para a fornalha de fogo. Nossa história não terminou. A Bíblia diz que aqueles homens entraram na fornalha de fogo. As pessoas que jogaram eles dentro da fornalha já morreram queimadas. Mas eles, nem o cabelo, nem as roupas ficaram com cheiro de queimados, porque Deus livra os seus. Amém? Amados, Deus quer usar a tua vida como bênção para essa cidade, como bênção para a tua família, bênção onde tu está. Não é tu ignorar a situação. Mas parece que não está vendo a situação que eu estou vivendo. Parece que não é ignorar, amado. É crer que Deus quer usar você como uma bênção. Amém? Então diga à pessoa que está do lado: ser tu uma bênção. Amém? E você vai ver coisas grandes de Deus, experiências tremendas com Deus, relacionamentos tremendos com Deus, e vamos ver coisas que só Deus pode fazer. Amém, amados? Eu creio que Deus nessa noite quer usar a tua vida como profeta para reviver ossos secos. Amém? Olha, aquilo lá não tem mais volta. Aquilo lá é dado já como perdido. A última palavra é do Senhor. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Eu não sei você, amados, mas uma das coisas que mais me motiva são os desafios. E os desafios não é que eu confie em mim, é que eu confio no meu Senhor. Amém? Eu não ando atrás de problemas, de desafios, de dificuldades, mas se eles vêm, eu sei de uma coisa: o meu Pai não me abandona, não esquece de mim, é comigo por onde quer que eu vá estar.
Amém? Será que você crê nisso? Deus está te dando uma oportunidade para você ser usado por Deus, para ser bênção para tantas outras pessoas. Amém? Pessoas que estão aí vivendo uma situação terrível, você poder dizer lá, olha, Deus vai mudar a tua história. Eu profetizo, a tua vida vai mudar. Pessoas que estão aí vivendo dias difíceis, você ser usado como bênção. É isso que Deus quer usar a tua vida. Amém? Deus não quer usar você como algumas pessoas que só abrem a boca para fofoquear e falar mal dos outros. Chegou a hora dele mesmo, tem que morrer mesmo. É o fim dele mesmo. Olha o que virou. Não, meu amado. A nossa torneira tem que sair bênção. Amém? Não é maldição. Eu quero profetizar. Estou vendo, não estou sendo ignorante. Estou vendo a situação, está terrível, insuportável. Mas eu creio num Deus que tudo é possível. Amém? Deus do impossível é o nosso Deus. Amém? Deus do sobrenatural. Deus que abre portas aonde não tem portas, abre caminhos aonde não tem caminho, que traz à existência o que não existe. Amém? Será que você está crendo nisso nessa noite? Deus te chamou para ser uma bênção. Profetize sobre ossos secos. Olha, a coisa está terrível lá na minha casa. Olha que está terrível aqui lá. Aqui lá parece esses ossos secos. Profetize, isso aqui vai reviver. Isso aqui vai ser transformado. Olha, o meu trabalho está com uma coisa. Profetiza, isso aqui vai mudar. E vai mudar para melhor. Amém? Não é mudar para pior. Deus quer usar a tua vida como bênção. E muitas vezes está te dando a oportunidade para você ver o que Deus é capaz de fazer. Amém? Tenha a visão de Deus, amados. Não tenha a visão de fracassados e derrotados. Há pessoas que olham, ai, é o meu fim. Meu fim não, é o início de grandes coisas que Deus vai fazer na minha vida e através da minha vida. Deus não te fez para ser fracassado e derrotado. A Bíblia diz que aqueles que estão em Jesus Cristo são mais do que vencedores. Ele te chamou para andar por cima e não por baixo. Retire esse espírito de fracasso, de derrota, de frustração. Anule isso da tua vida. Não seja capacho de Satanás. Não seja tapete do diabo. Deus te colocou por cabeça e não por cola. Deus te colocou para ser abençoado e não fracassado. Churri canta rama queima labachovas. Chime canta rama queima labas. A Bíblia diz que aquele que não poupou nem a vida do seu único filho, por você não te dará as demais coisas. O que será difícil para Deus? O que será impossível para Deus? Não existe essa palavra para Deus. Agora, o quanto eu e você estamos crendo no Senhor. Você pode duvidar da pessoa mais íntegra dessa terra, mas de Deus você não pode duvidar. A pessoa mais fiel pode te trair, mas Deus não vai te trair. E foi Ele que te escolheu para ser uma bênção. Tudo que tocar tuas mãos abençoado será. Será que isso é prática na nossa vida? Será que isso é verdade na nossa vida? Aonde eu colocar os meus pés, abençoado será. Não interessa como está, é vale de ossos secos, vai reviver isso aqui, vai mudar. Porque o Senhor me chamou para declarar as boas novas dessa terra. Shimi canta, rama queima, lava chovas. Foi para isso que o Senhor te chamou. O Senhor não te chamou aqui para ser profeta de Satanás. Não dá jeito, não tem mais jeito, não tem mais volta. Isso aqui vai morrer, isso aqui vai terminar, isso aqui vai escassear. Não vai terminar nada. Porque maior é aquele que está conosco do que aquele que nos afronta. Creia, creia. Deus quer te usar para ser uma bênção. Bênção, bênção. Ossos secos vão reviver. Aquilo que estava perdido, aquilo que parecia irreversível, Deus vai reverter. Chama, rama, coma, lava, chovas. Não é ignorar a situação, não é ser insensível com situações, mas é crer no nosso Deus Todo-Poderoso, soberano sobre todas as coisas. Chama, lava, chica, talamas. Ruxa, ramavas. Chama, rama, queima, lava, chovas. Há um ditado lá no Rio Grande do Sul, eu não sei se tem aqui, que pimenta nos olhos dos outros não arde, é só no nosso. É muito fácil ter fé, irmão. Tenha fé que Deus vai te tirar dessa. Aí quando chega em nós, você foi a nossa fé. Muitas vezes Deus quer provar a tua fé, meu amado. Quer provar realmente o quanto você crê nele. Quantos homens andam falando e não cumprem o que falam, mas Deus cumpre o que Ele fala. A Bíblia diz que Ele falou e as coisas aconteceram. Amém? Sabe o que diz a Bíblia lá em João 10:10, na parte B? Eu vim para que vocês tenham vida
e vida em abundância. Amém? Sabe o que Deus disse através do profeta Isaías no capítulo 1, verso 19? Se quiseres e me ouvires, comerás o melhor desta terra aqui. Amém? Amém. Deus disse através de Moisés: se guardarem e ouvirem os mandamentos que hoje ordeno, vocês andarão por cima e não por baixo. Olha só, amados. Será que eu estou dando ouvido a ele? Ou os economistas? Olha, a coisa vai piorar, vai dar uma avalanche de desemprego, uma crise tremenda. Hoje eu andava com uma camisa: aquele que está em Cristo não tem crise. Amém? Não tem crise com Cristo. Às vezes fico dizendo: olha, mas isso não me interessa. Eu sei que o meu Deus é princípio e fim de todas as coisas. Ó, pessoal, aproveite Deus, porque em 2014 Deus vai sumir. Eu acho que vai assistir a Copa do Mundo. Amado, Deus é princípio e fim de todas as coisas. Amém? Ainda que passe tudo, as palavras dele não vai passar. Amém? Amém? E ele que diz para você nessa noite: ser forte, ser corajoso, não temas, não te espantes. Por quê? Porque eu sou contigo por onde quer que eu venha andar. Xalamas. Oh, papai, quão grande és tu, pai. Quão maravilhoso és tu, pai. Eu creio no meu Deus. Amém? Você crê no seu Deus? Deus disse assim para nós: tudo que tu pedir conforme a dificuldade, eu posso dar ou posso não dar. Não é assim? Não é, né? O que ele disse? Tudo que tu pedires em oração crendo, receberás. A Bíblia diz assim, ó: tudo é possível ao que crê. O quê? Mais ou menos, conforme. Tudo. Quem disse foi ele. Uma coisa está aqui exagerando, uma coisa aqui está querendo trazer falsas ilusões, outra coisa é crer na palavra do Senhor. Ei, Marramo, o Senhor está aqui em nosso meio. E coisas vão acontecer aqui de forma sobrenatural. Aquilo que estava perdido, aquilo que já estava desacreditado, Deus vai reviver, Deus vai reviver. E a glória e a honra é dele. E muitos verão e se dobrarão diante desse Deus maravilhoso, que tudo é possível que crê. E Deus está dando a oportunidade a mim e a você, para que ele se manifeste de maneira sobrenatural no nosso meio. Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Ele não mudou. Ele não mudou com o passar do tempo. Ele não perdeu com o passar do tempo. A sua palavra diz: não há no mundo lugar para armazenar o que o Senhor tem feito. Deus é fiel. O que Deus te prometeu, Ele vai cumprir muito mais. Não interessa onde você está, não interessa o que tem se levantado contra ti, não interessa. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra... Eu não sei como Deus vai fazer, mas Ele vai fazer, porque Ele é fiel. Tudo que nós imaginar ainda é pouco diante do que Deus pode fazer. Talvez você chegou aqui nessa noite se arrastando. Talvez você chegou aqui já sem a mínima força. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus dá força para quem não tem força. Deus renova as forças daqueles que esperam no Senhor. Voarão como águia, correrão e não se cansarão. Chama, ramas. Para ouvir meu clamor, posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus é fiel, Deus cumpre. Não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Vai se cumprir o que
Deus prometeu para ti. Vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir. E creia que não é tarde não. Deus vai cumprir na hora certa, no momento certo, no melhor momento da tua vida. Deus vai cumprir. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Eu quero fazer uma oração por você que chegou aqui nessa noite. E a situação está, parece que na esfera do impossível. Olha, só um milagre, só um milagre. É isso que o nosso Deus faz. E muito mais. Sai do teu lugar, vem aqui na frente. Sai do teu lugar, vem aqui na frente. Mas tua palavra vai se cumprir. Ele é fiel, ele é fiel, ele é fiel. Deus não é homem, não é homem para mentir para ti, para te iludir, te enganar. Chegar e dizer para você, olha, eu não vou poder fazer porque me aconteceu algo que eu não esperava. Deus não é homem. Deus não é homem. Talvez você tenha tido experiências terríveis com os homens, mas Deus já te alerta: maldito o homem que espera pelo homem, mas bendito o homem que espera pelo Senhor. Para quem você está olhando? Em quem que você está crendo? Renova a tua mente, diz o Senhor, e comprova a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para a tua vida. Pastor, como é que Deus vai fazer? Eu não sei, porque Ele é Deus, mas Ele vai fazer. Talvez Ele vai fazer algo que nunca foi feito, que nunca se viu, porque Ele é Deus. Se me canta rama queima lava chovas. Se me canta lamas, Deus não quer te provar para te derrotar, para você ser reprovado, para você ser frustrado. Deus quer te provar para te levar a uma dimensão maior, para te levar num nível maior, para fazer coisas melhores por ti. Deus não tem alegria com o teu sofrimento. Deus não se alegra com a tua dor. Ele fez tudo isso por você, fez tudo isso por mim. Deus, Ele quer abençoar a tua vida, mas Ele diz: como? Se não crê em mim. Sem fé é impossível agradar o meu coração. Mas que nessa noite Deus possa olhar para esse lugar e ver homens e mulheres determinados e dizer: Senhor, eu creio que tudo é possível. Eu creio que ainda há se levantado muralhas, exércitos contra mim, ainda que de todos os lados tem vindo contra mim. Por um caminho virão contra mim, mas por 7 fugirão de mim. Tive canta rama canta lamas. Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Se Deus é por ti, quem será contra ti? O que será contra ti? O que? Ou parece que o mar. Creia que Deus não te esqueceu. Deus não te abandonou. Ele diz: nunca, jamais eu te abandonarei. Jamais, jamais, jamais. Crise sobre mim não pode se. Teus filhos te abandonaram, teu esposo te abandonou, tua esposa te abandonou, a tua família te abandonou, mas Deus não te abandonou. É o teu dia, é o teu dia. Creia, ossos secos vão reviver. Vai reviver, ossos secos, vai reviver, porque o Deus que nós cremos é real, verdadeiro. Oh Deus, o nosso Deus não é feito por mão de homem, o nosso Deus não está sepultado. Creia, somente creia, somente creia. Se tu creres, verás a minha glória, diz o Senhor. Oh Pai, a nossa ousadia, a nossa confiança está toda em Ti, Pai. E eu quero profetizar nessa noite milagres, Pai. Eu quero declarar, Pai, ossos secos revivendo, Pai. Pessoas que estavam aqui totalmente desacreditadas, Pai, desanimadas, Pai, haviam abandonado já a sua esperança, Pai. Sonhos enterrados, Pai, projetos sepultados, Pai. Nesta noite revive tudo, Pai, para a Tua glória e Tua honra.
que São Gabriel da Palha verá, que é um povo que crê em Ti, Pai, é um povo que depende de Ti, Pai, é um povo que Te honra, Pai. Oh Deus, oh Deus, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Vai tocando, Pai. Venha Vai tocando, Pai. Vai tocando, Pai. Toca, Pai. Queima, raba, coma, lava, chomas. Vai tocando, Pai. Toca, Pai. Toca, Pai. Vai. Chime, canta, rama, queima, lava, chomas. Vai tocando, Pai. Vai passando aqui, Pai. Sendo Tu ministrando, Pai. Sendo Tu tocando, Pai. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Pai. Eu quero profetizar aqui, Pai. Pessoas curadas, Pai, das mais diversas enfermidades. Pai, não há diagnóstico perdido para Ti, Pai. Não há enfermidade incurável para Ti, Pai. E eu quero declarar aqui nessa noite, Pai. Pessoas curadas, Pai. Pessoas curadas, Pai. Para a Tua glória, para a Tua honra, pessoas curadas, Pai. Pai, eu quero orar aqui, Pai, por famílias, Pai. Restauração familiar, Pai. Pai amado, relacionamentos fortalecidos, Pai. Fidelidade em relacionamentos, Pai. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Pai. Famílias, Pai, que honram o Teu santo nome, Pai. Famílias que reflitam a Tua glória, Pai. Pai amado, Pai querido, eu quero aqui, Pai, profetizar restauração familiar, Pai. Restauração familiar, Pai. Aquilo que o diabo disse, Senhor, nós desfizemos essa noite. Não dá mais. Não dá mais. Não tem mais jeito. Nós desfizemos essa mentira de Satanás, Pai. E nós declaramos, tem jeito sim. Tem jeito sim. Tem jeito sim. Porque quando eu entro, não há quem possa impedir. Eu agindo, não haverá quem impedirá. Tem jeito sim. A tua família é uma bênção para o Senhor. Deus te colocou ali para você ser bênção. Chora, macanta lamas. A tua luta não é contra a carne nem contra a sangue, diz o Senhor. Shibi canta lamas. Senhor, eu quero orar por esta pessoa que é entrado aqui nessa noite, Pai. Pai, com preocupações econômicas, Pai. Pai, quem sabe pessoas que estão aqui dizendo, se eu vender tudo, é insuficiente. É tão pouco diante do que eu devo. Pai, isso é pouco nas nossas mãos, mas nas Tuas mãos é abundante, Pai. Pai, que este óleo, Pai, que aos olhos dos homens seja tão pouco, Pai. O Senhor venha multiplicar nessa noite, Pai. Venha transbordar, Pai. Que venha ir além da expectativa dessa pessoa, Pai. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero profetizar aqui, Pai, vitórias econômicas, Pai, para a Tua glória e para a Tua honra. Não é para vaidades humanas, não é para soberbas humanas, não é para que o homem seja exaltado, mas Tu seja exaltado, papai, porque Tu é o dono da prata e do ouro, Senhor. Charamas. Oh Deus, há uma tremenda paz de Deus, creia. Oh, contemple a presença de Deus. Contemple este cuidado que Ele tem tido contigo. Ele diz que nem um fio da tua cabeça cai, que Ele não saiba. Oh Deus, te lança para Ele, te lança para Ele, te entrega para Ele. Confia verdadeiramente nele. Oh Deus, tudo é possível. Creia, 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 creia. Somente crê, diz o Senhor. Somente crê. O resto é com Ele. O resto é com Ele. Deus, eu não quero olhar para o Senhor como eu olho para um homem, Senhor. Eu não quero olhar para o natural, Senhor. Eu quero olhar para Ti, Pai. Pai amado, que tem controle e comando de todas as coisas. Tu diz, vem, vai. Tu diz, tem existência e se torna insistente, Pai. E também destruirei exércitos, pois eu sou mais que vencedor. Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos, pois eu sou mais que vencedor. Oh Deus, é Deus que está te dizendo, você é mais do que vencedor. Creia, creia, creia. Você não nasceu para ser um fracassado. Você não nasceu para ser um derrotado. Você não nasceu para ser uma pessoa decepcionada, magoada.
rancorosa. Deus te chamou para ser um povo mais do que vencedor, e a Ele seja toda a glória e toda a honra. Você pode aplaudir o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A Ele toda a glória, a Ele toda a honra. Diga à pessoa que está ao teu lado: se tu uma bênção, se tu uma bênção, para que Deus se manifeste cada dia mais, Deus seja exaltado, glorificado. Amém? Sente um pouquinho, já vou encerrar minha participação aqui. Amém? Amados, eu quero dizer a você que eu falei ontem. Tem um irmão uruguaio. Ele é cantor, compositor. Deus tem levado ele a muitos lugares. Falei para as pessoas que estavam aqui ontem que esse irmão, ele teve, para a glória e honra do Senhor, a oportunidade de ganhar um prêmio no México, considerado o melhor cantor gospel. Eu acho que foi em 2011 que ele ganhou, da América Latina. Esse prêmio que até hoje só foi alcançada por uma irmã nossa do Brasil, Aline Barros. Tantos músicos que nós temos no Brasil, tantos homens e mulheres que Deus tem levantado no Brasil, e só Aline Barros até hoje ganhou esse prêmio no México, e esse irmão ganhou. E esse irmão também, Deus tem usado ele na área do ensino, e ele tem escrito alguns livros, e o último livro que ele escreveu, ele está escrevendo os outros livros, é Os 7 Derramamentos do Sangue de Cristo. Amados, a Bíblia diz o seguinte: o meu povo perece por falta de conhecimento. Imagina você saber que tem no banco uma boa grana e você hoje está precisando de dinheiro e sabe que está lá, mas não vai lá pegar. Amado, nós temos uma fortuna incalculável que Deus tem para a nossa vida. Não falo economicamente, mas de bênção. E muitas vezes a gente não sabe, e por isso perece. E ele escreveu esse livro, que ele conta aqui, faz um relato dos 7 derramamentos que Jesus teve do seu sangue, desde o momento que ele estava para ser entregue até na hora da crucificação, da lança. E ele compartilha aqui o que cada derramamento desse significa. Não foi em vão que caiu lá. Muitas vezes nós olhamos na Bíblia números, nomes, e para nós aquilo é só para encher linguiça, como se diz lá no sul. Mas não, tudo isso tem um significado. E pessoas que Deus tem levantado para estudar, por isso Deus tem levantado mestres para estudar, para examinar, para esquadrinhar e poder trazer para o povo de Deus. Então ele fez esse livro, que eu creio que com certeza vai trazer benefício para nossas vidas. E eu tenho dito a todos que vão lá na igreja, lá, músicos, escritores, não é que tenha que vender esse livro para sustentar o ministério de alguém, porque quem sustenta é Deus. Amém? Mas Deus está dando uma oportunidade para pessoas serem abençoadas, e nós também poder abençoar outras pessoas. Às vezes nós estamos aí convidados para um aniversário. O que eu vou dar de presente? O que eu posso dar de presente? E às vezes Deus tem nos dado a oportunidade de darmos uma literatura abençoada, algo que vai trazer edificação. Então esse irmão lançou esse livro e abençoou a igreja de São Gabriel com 100 livros lá. Ele disse: pastor, eu quero abençoar a igreja com 100 livros, e o recurso revertido de 100 livros aí é para a construção da igreja lá em São Gabriel. Eu creio que não é esse livro que vai construir a nossa igreja. Amém? Amém. Eu creio que é Deus. As formas que Deus vai usar são as mais diversas, mas eu quero compartilhar algo que com certeza vai abençoar a tua vida e tantas outras. Então nós temos esses livros aí, eu trouxe alguns por apenas R$10. Amém? O Nano tem lá os livros, né, Nano? Pegar lá, se você quiser, fale com o Nano aí no final do culto aí, por apenas R$10 esse livro, que tenho certeza que vai abençoar a sua vida, vai trazer mais conhecimento para você, mais revelação para você. Há pessoas que andam atrás de revelações. Eu quero ver o que vão falar de mim. Parece que, né, só falta dar as mãos para as ciganas lá. Deus, através da sua palavra, revela. Amém? Deus está dando a sua palavra para ser revelada para nós, o que é verdade e o que não é verdade. Amém? Amém? Deus pode usar os mais diversos meios? Pode, mas a revelação é a palavra de Deus. Amém? Então Amém. Veja bem, que nós possamos estar realmente aproveitando as oportunidades que Deus nos dá. Amém? Amém? Amanhã nós vamos estar aqui novamente às 19 horas, né, pastor? E quero estar trazendo aqui uma palavra a respeito do teu chamado. Amém? Sabia que Deus tem um chamado para você? Diga a pessoa que está ao teu lado: Deus tem um chamado para você. Amém? E amanhã eu vou falar do seu chamado. Talvez você esteja aqui e dizendo: mas eu nem sabia que eu tinha um chamado. Pois é, você tem um chamado, mas eu nem sei qual é o meu chamado. Amanhã eu vou revelar para você. Diga às pessoas que gostam de revelação que amanhã nós vamos revelar o chamado delas.
Amém? Amanhã nós vamos revelar o chamado delas. Tem algumas que eu acho que não vão querer vir com medo da revelação. Mas Deus, amém, quer trazer revelação do chamado de cada um de nós. Amados, tive a oportunidade esse ano de estar lá com os irmãos em Novo Horizonte, lá em Rondônia, no retiro de carnaval. E nós estivemos lá num ginásio lá. E amados, muitos daquelas pessoas ali estavam ali bem tímidos, né? Bater palma parecia que era andar em corda bamba nas alturas. Amados, mas a presença de Deus foi tão grande que nós criamos lá algo que nem o pessoal da secretaria lá do município sabia. Nós criamos lá o trem Novo Horizonte. Nós pegamos uma irmã e fizemos um trenzinho lá na igreja. E andou lá naquele ginásio lá durante os dias de carnaval, o trenzinho lá. E os irmãos lá, até aqueles que eram mais durinhos, começaram a se soltar lá. E amados, e era o que o Tiago estava falando aqui. Eu não sei, eu não nasci na igreja. E muitas vezes eu vejo pessoas que não nasceram na igreja. E quando não estavam na igreja, eram passistas, eram sambistas, eram isso e aquilo lá. Aí vem para a igreja, parece uma múmia engessada, né? Parece que louvar a Deus, glorificar a Deus. Eu vejo pessoas gritando quando o seu time de futebol faz gol. Não é pecado. Vou lá vibrar pelo meu time, né? Seleção brasileira ganha, de repente a pessoa vibra lá com o seu partido que ganhou as eleições. Mas e para Jesus, amado? Para Jesus parece um peso, parece vergonha. Nós temos que fazer o nosso melhor para o Senhor. Amém? Amém, e nós temos criado lá. Quem sabe até amanhã nós damos uma, né, pastor, me chama no layout aqui da igreja e a gente faça aqui algo também tremendo. Amém? Mas eu creio que hoje dá para nós fazer algo tremendo para o Senhor, melhor para o Senhor. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu não canto nada, mas eu tenho dançado bem. Eu sou da coreografia. Amém? Vamos dançar o melhor para o Senhor está por vir. Amém? Alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, a chuva, a chuva, a chuva. As eiras se encherão de trigo, oh, 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 e os lagares transbordarão de óleo e vinho. Restituirei os anos que foram consumidos e lhes mostrarei a minha salvação, salvação, e sabereis que o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. Vamos lá! O melhor de Deus ainda está por vir. Sabe que nós vamos saindo aí e sai todo mundo. Vamos fazer a melhor coreografia de São Gabriel da Palha. Sai do teu lugar, vem aqui na frente, vem aqui na frente. O melhor de Deus ainda está por vir. Sai do teu lugar, sem vergonha. O melhor de Deus ainda está por vir. Vamos lá! O melhor de Deus ainda está. Vai sair mais para muitos lugares aí. Que aqui é o povo feliz. Aqui é o povo que dança para o Senhor. Vamos lá. As eiras se encherão de trigo. Oh, oh, oh. Amanhã nós vamos fazer um trem aqui. Já tem a locomotiva. Vamos lá. Transbordarão de óleo e vinho. Vamos lá, irmã. Vem, irmã. Vem pra frente, irmã. Vamos lá. Vamos dançar pro Senhor. Ele merece todo o nosso louvor, toda a adoração. Restituirei os anos que foram consumidos. Quem sabe quantos aqui dançavam? E Quantos pulavam? E agora pro Senhor. A minha salvação, salvação. E sabereis que o melhor de Deus ainda está por vir. 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 O melhor de Deus. Diga a pessoa que está falando, o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus está por vir.
de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus. Amém? Dá um abraço à pessoa que está ao seu lado.